Pessoal, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Como a Gláucia disse, foi realmente um desafio, né, tratar desse tema, porque é um tema muito pouco falado, né, no nosso meio. Parece que é um assunto que ninguém quer encarar de frente, né? Que ninguém quer sentar para conversar sobre. A gente simplesmente foi arrastado, né, por uma correnteza e agora a gente está tentando entender o que está acontecendo no nosso meio. Eu usei 2 livros bases para esse estudo de hoje. Um foi esse que a Gláucia mostrou, A Fábrica de Cretinos Digitais, porque, pela primeira vez, tá ali na capa, o QI dos filhos é inferior ao QI dos pais. Primeira vez na história, nunca foi assim, né? Os filhos sempre tinham um QI acima do QI dos pais. Essa é a primeira vez que isso não está acontecendo. E esse autor é o... Eu não vou saber falar o nome dele, não, porque é francês. Em inglês eu já teria dificuldade, mas em francês é pior. Ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Ele é um neurocientista, né? Então, ele não é uma pessoa que ele está falando de orelhada, ou do que ele acha, ou do que ele presume. Mas ele é um estudioso do assunto. E vocês viram lá o livro, ele tem quase 400 páginas, e 1/5 desse livro é só citação de bibliografia, é só pesquisa, né? Então, ele é um pesquisador da área. E o que eu estou fazendo aqui hoje para vocês é um recorte e cola. É plágio, Gláucia. É plágio. Eu quero reproduzir a estrutura que ele propôs aqui para a gente, porque é realmente impressionante. E o outro livro é o 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, de Tony Henken. Esse é um cristão, né? Esse primeiro eu não sei se eu sei que ele é um conservador, por tudo aquilo que ele falou, mas esse aqui é um livro cristão mesmo, né? Esse 12 Maneiras. São 2 livros que a gente precisa ler, né? E o que eu quero trazer aqui para você hoje é te fazer pensar, né? Eu não quero dizer o que você tem que fazer na sua casa, porque a sua casa é sua, os filhos são seus, né? A vida digital é sua, mas a nossa proposta hoje é fazer com que a gente pense, porque a gente entrou no mundo digital sem aviso prévio. Ninguém chegou para você e disse, olha, eu vou te dizer tudo que o seu celular vai ter e todos os cuidados que você precisa tomar com ele, né? Ou tudo que as telas vão te dar e tudo aquilo que você precisa fazer para se proteger de alguns perigos. A gente nunca teve essa aula. A gente só chegou, a gente só surfou, né? E agora parece que a gente está recolhendo uns frutos meio pesados e a gente está tendo que parar para refletir sobre isso, né? Então, o meu convite é para você, como mãe e como pai, não só cuidar da vida digital dos seus filhos, né? Não só olhar com carinho para o que está acontecendo com seus filhos, mas é um convite para você também, né? Para você analisar, né? Eu estava falando para a Gláucia, né? Foi uma bênção para mim estudar esse assunto. Esse assunto está na minha caixinha aqui guardadinho há um tempão, e eu falando, eu preciso falar sobre isso com as minhas mamães. Eu preciso falar sobre isso. Estou vendo um monte de coisa que não está legal. Preciso falar sobre isso. Mas eu não tinha tido tempo para parar, para pensar, para escrever sobre isso. E esses 2 livros fizeram assim na minha cabeça, né? Então, eu espero que, como foi bênção para mim, seja bênção para vocês também, né? Mas não fiquem só com o que a gente vai ter aqui hoje, né? Teve uma palestra já anteriormente gravada. A gente vai gravar um podcast amanhã. E em todas essas oportunidades, se juntar tudo, não vai dar metade do que 1/3 do que está escrito ali, né? Então, se informem, leiam, tirem suas próprias conclusões. Vocês podem discordar de coisas que o neurocientista falou aqui, vocês podem discordar de coisas que eu vou falar aqui, mas vocês precisam estudar o assunto, né? Vocês precisam saber por que vocês estão discordando. Vocês precisam saber que caminhos, que rumos vocês estão tomando na educação dos filhos de vocês, né? Então, e antes de ir para o assunto em si, eu quero lembrar a vocês da responsabilidade que vocês têm diante de Deus. Porque vocês são guardiões, vocês são tutores, né? Vocês são como mordomos dos filhos de vocês,
né? Os nossos filhos, eles não pertencem a nós, eles pertencem ao Senhor. E nós temos uma responsabilidade muito maior com aquilo que não é nossa, né? Como quando você pega um carro emprestado, você tem muito mais cuidado do que com o seu próprio carro, né? Então, uma comparação bem chula é isso. Então, essa responsabilidade é nossa, né? E nós temos como seres criados à imagem de Deus, né? Nós temos a responsabilidade de refletir a glória de Deus também na criação dos nossos filhos, porque eles têm almas que são eternas. E isso é muito sério, né? E tudo que diz respeito ao bem-estar físico, intelectual, emocional deles, espiritual deles, é de nossa responsabilidade, né? E aí, entrando na palestra, né, a maioria de nós, eu sei que tem alguns bem jovenzinhos aqui, né, mas a maioria dos mais velhos aqui se lembra de uma época em que a internet não existia, em que telas eram coisas, né, bem escassas, né? Tinha uma televisão na sala, né, onde toda a família se reunia, e olhe lá, né? Nós vivemos sem tudo isso e sobrevivemos. Olha que incrível. Um dia eu conversava com a minha nora e fui contar uma história para ela, que quando eu tinha 15 anos, nós recebemos uma família de missionários em casa. Ela era americana e ela dizia para mim que ela queria comer M&M's. E eu não sabia o que era M&M's. Eu estava contando para ela a saga da gente ir para o shopping para eu descobrir o que era M&M's, que ela me falava, ela desenhava. E a minha nora falou, por que você não botou no Google? Eu falei, amor, não tinha Google. Então, quando a gente para... Você vê, as pessoas que são mais velhas como eu, né, dos 50 para frente, viveram, assim, uma coisa impressionante, uma revolução impressionante, né? Meus filhos ficam perguntando, mas como você dirigiu do Rio ao Recife sem Google Maps? Né? Você comprava revista, né? 4 rodas, abria o mapa, ia estudando. Enfim, nós sobrevivemos. Mas isso não quer dizer que hoje a gente possa viver sem isso, porque a gente não pode mais, né? A tecnologia digital é algo que chegou na nossa vida para ficar. E isso não é ruim. O ruim é a maneira como nós usamos tudo isso, né? Como é fácil, eu estava falando para as meninas mais cedo, né? Eu amo tecnologia digital, facilitou minha vida e muito, né? No celular a gente paga a conta, a gente usa como despertador, a gente fala com a família, a gente faz planejamento, a gente faz meme do marido, né? A gente faz figurinha, a gente se diverte, a gente faz tudo ali. Né? E justamente pelo celular, né? Eu não vou falar só do celular, eu vou falar de telas de uma maneira geral, tá? Mas do celular especificamente, justamente porque ele é tão onipresente, né? Justamente porque ele está tão presente o tempo todo, é que vai requerer de nós mais sobriedade ao usá-lo, para que nós possamos usar não só o celular, mas todas as tecnologias de maneira geral, todas as telas de maneira geral, a nosso favor, e não contra nós, né? E, claro, muitas coisas foram facilitadas e a gente economiza tempo, né? Eu lembrava com as meninas, né? Quantas vezes nós íamos no centro da cidade pagar uma conta, né? Pegava um ônibus para ir pagar uma conta. Agora você paga em 2 toques, você paga uma conta. E o que a gente fez com o tempo que sobrou? A gente investiu em mais tela. A gente não pegou esse tempo que sobrou e investiu em relacionamentos interpessoais, né? A gente investiu em infindáveis distrações. É por isso que a gente precisa, na nossa geração, se debruçar sobre esse assunto mais do que qualquer outra, para que essa revolução tecnológica não arraste a gente, né? E não nos pegue desprevenidos com malefícios, né? Os benefícios a gente já conhece, tem muitos, né? E eu não sou aqui cavaleira do apocalipse, né? Pedindo para vocês jogarem seus celulares fora, abandonarem o mundo virtual, de jeito nenhum, né? A Glaucia estava falando, eu trabalho com isso, né? Eu vivo com isso o dia inteiro, eu lido com isso o dia inteiro, né? E isso tem sido bênção na minha vida e tem sido bênção na vida de outras pessoas. Então, a proposta não é essa, né? Sair do mundo virtual, abandonar tudo e viver numa montanha, né? A proposta realmente não é essa. Mas será que nós estamos sendo levados,
sem raciocinar sobre o que nós estamos fazendo e como isso tem afetado a nossa vida e a vida dos nossos filhos, né? E, para isso, eu quero te mostrar algumas pesquisas, eu vou citar algumas, e queria pedir encarecidamente a vocês que assistam ao podcast que vai ser gravado amanhã, porque a gente vai falar de mais pesquisas, tá? E essa pesquisa é muito interessante. Por que nós cremos que quanto mais cedo os nossos filhos mexem com telas, e que porque muitas vezes a gente não tem um envolvimento suficiente com os nossos filhos para ajudá-los com isso, o consumo de telas por parte de nossas crianças é assustador. Eu vou dar alguns dados para vocês. A partir dos 2 anos, as crianças dos países ocidentais acumulam diariamente quase 50 minutos diante das telas. A criança a partir dos 2 anos. Isso é uma média, não sei que ano esse livro foi escrito. 21, né? Estando em 23, já deve estar defasado todos esses dados, né? Entre 2 e 8 anos, esse tempo sobe, tempo de telas, para 2 horas e 45 minutos, entre 2 e 8 anos. Quantas horas eles passam na escola aqui? 5. 2 horas e 45 minutos. Metade do tempo que eles passam na escola, eles passam em frente a telas. Entre 8 e 12 anos, os jovens passam aproximadamente, entre 8 e 12, aproximadamente 4 horas e 45 minutos diante de telas. E entre os 13 e 18, chegam perto de 7 horas e 15 minutos de telas por dia. Quando eu digo telas, estou falando de tudo. Querem saber o resultado cumulativo? O resultado cumulativo assusta, né? Toda vez que a gente fala... É o que eu falo, o mal do mundo é o sinal de mais. É a soma. Você está ali no cartão de crédito, bonitinho, hoje eu só gastei 100, hoje eu só gastei 20, hoje eu só gastei 150. O raio do negócio é que no final do mês eles somam tudo, aí vem o susto, né? Esse é o susto que a gente leva aqui. Ao longo dos 18 primeiros anos de vida, isso representa o equivalente a 30 anos letivos diante das telas. O livro começa com essa pesquisa, essa é a primeira pesquisa que ele mostra. Quando eu li essa pesquisa, eu falei, eu já sei que vem pedrada, eu já sei que eu estou perdida. Não vou dar conta de passar tudo o que ele vai dizer. Ou, se preferirmos, 15 anos de um emprego integral. Vocês entenderam a pesquisa? Com 18 anos, somando todas as horas desde antes dos 2 anos que eles passaram diante de telas, somadas, dão o equivalente a 30 anos letivos. Ou a 15 anos no emprego de tempo integral. Se isso não fizer você sair daqui pensando, meu Deus, o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso remediar, melhorar isso? Nada mais pode fazer. E aí nós vamos nos... Espera aí. Eu acho que eu estou apertando... botão errado. Será que nós temos perdido mais tempo do que nós deveríamos? Aí, se tratando de você ser a mãe, o pai, né? E você sabendo que seus filhos estão de olho em você, né? E também pensando em você como pessoa, né? Como é que você tem administrado? Você já ousou olhar o teu relatório semanal? De vez em quando ele aparece sem eu pedir. E eu falo, rapaz, sai daqui, eu não te perguntei nada. Quem te mandou me dizer quantas horas de celular eu estou usando por semana? É uma coisa absolutamente assustadora. E, normalmente, a gente costuma ignorar isso, né? E a gente costuma subestimar o nosso consumo e o consumo dos nossos filhos. A gente deixa esse assunto para lá, mas isso é um risco. Tem um estadista sueco que tem uma frase citada no livro que é impressionante. A perda do tempo
é a mais irreparável e a que menos preocupa, né? E não devia ser, né? Perda de tempo, como diria o americano, tempo é dinheiro, né? Mas não é só isso, não. Perda de tempo é perda de qualidade de vida, é perda de comunhão com Deus, é perda de crescimento, é perda de tempo de relacionamento, né? E aí, quando nós falamos de perda de tempo, para adulto é um problema, mas se você falar disso com relação à criança, a coisa é ainda mais séria, porque eles estão em período de formação, né? O autor do livro diz assim: horas aniquiladas que não serão mais resgatadas assim que forem fechados os grandes períodos de plasticidade cerebral adequados à infância e à adolescência. Tem um período em que a mente dele está florescendo, pronta para aprender, né? Pronta para aprender outros idiomas, para aprender a fazer ligações importantes. Esse período se fecha, né? Então, a perda de tempo para os nossos filhos é ainda mais importante, né? E a gente pensa, é o tema do podcast de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre a farsa, o que ele chama de farsa dos nativos digitais, né? A ideia errada que foi plantada na gente de que quanto mais cedo os nossos filhos estivessem ali com o dedinho mexendo no celular, mais brilhantes e tecnológicos eles seriam, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero dar uma palhinha para vocês hoje. Pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, declararam que, em geral, a capacidade dos jovens de refletir sobre as informações que eles leem na internet pode ser resumida em uma palavra: desoladora. A capacidade que eles têm de refletir sobre aquilo que eles estão lendo. Nossos nativos digitais podem ser capazes de flertar com o Facebook e Twitter, enquanto, ao mesmo tempo, sobem uma selfie para o Instagram e mandam uma mensagem de texto para um amigo. Mas, quando se trata de avaliar informações que desfilam pelos canais de mídia social, eles logo ficam perdidos. De todo modo, e em todos os níveis, ficamos perplexos com o despreparo dos estudantes. Muitas pessoas supõem que, pelo fato de os jovens terem influência em mídia social, eles sejam igualmente perspicazes no que diz respeito a tudo que se encontra nesse ambiente. O nosso trabalho mostra o oposto, que eles não são capazes disso. E aí é muito assustador quando ele diz, amanhã eu vou citar isso também, quando ele diz que se você... Porque o medo dos pais é o seguinte, né? Se ele, com 1 ano e meio, ele não tem um celular na mão, o meu filho vai ficar fora do mercado de trabalho, né? O meu filho vai ficar fora do mundo. E aí ele vai provar, né, com as pesquisas que ele recomenda lá, que as crianças que são poupadas nos primeiros anos conseguem rapidamente desenvolver e chegar e atingir o conhecimento tecnológico, digamos assim, dos mais velhos. E ele fala que o grande prejuízo é quando você não desenvolve, nesses primeiros 6 anos, a parte emocional, cognitiva, que é a base para o resto. E aí ele fala, eles não vão estar perdendo nada. Sabe por quê? Se você der um celular na mão da sua mãe, ela nunca mexeu num celular. Isso aqui é feito para ser o mais interativo e bobo possível. Tem gente estudando e sendo paga com rios de dinheiro para fazer com que isso seja altamente intuitivo. Tanto que meu pai, de 80 anos, que nasceu na roça, que nem tinha banheiro em casa, hoje tem celular, tablet e mexe muito bem em tudo. E nunca mexeu. Tem 2 anos que está mexendo. Entende? Então, a promessa de que ele seria um gênio porque ele mexe com essas coisas, não é por aí. Eles não aprenderam a programar. Eles não aprenderam o que quem fez isso aprendeu. Então, isso é uma artimanha para nós, né? A gente vai falar mais disso amanhã. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre alguns prejuízos do excesso. Tá, gente? A gente está falando de
excesso, de falta de objetivo. Tá? Eu vou falar de prejuízos à saúde, prejuízos intelectuais e cognitivos e prejuízos sociais e emocionais. Em primeiro lugar, prejuízos à saúde. Eu vou ser bem rápida nesse ponto, porque esses prejuízos são muito claros. Desde dor no pescoço, a tendinite no dedo, a acidentes na rua, com gente batendo de cara no poste ou caindo em buraco, porque anda olhando para o celular, né? Ou acidentes de carro, por exemplo. Estava falando para as meninas aqui, né? Se você mandar uma mensagem de texto de 4 segundos e estiver a 90 km por hora, quando você 4 segundos olhando o celular e estiver a 90 km por hora, você terá atravessado um campo de futebol inteiro sem olhar para frente, dirigindo, né? O que é uma loucura. A comunidade científica afirma há anos que a mídia eletrônica precisa ser reconhecida como um grande problema de saúde pública. A mídia convencional não vai falar isso para a gente. Nem os donos do Instagram e do Facebook, óbvio, né? As megacorporações, interessa que a gente não saiba disso. Mas a comunidade científica já vê isso como um grande problema de saúde pública. E aí temos aí questões de obesidade, comportamento alimentar, bulimia, anorexia, tabagismo, alcoolismo, toxomania, violência, sexo desprotegido, depressão, sedentarismo e etc. Não vou entrar muito nesses detalhes, porque daria outra palestra inteira. Tem também a questão do sono, que tem sido prejudicado, né? Todo mundo sabe a importância do sono. Se você nunca leu nada sobre isso, você não precisa ler. Basta você ficar uma noite acordado. No dia seguinte, você vai poder fazer uma lista para mim, né, de tudo aquilo que prejudicou você uma noite mal dormida, né? Então, a gente dorme porque existem tarefas no nosso cérebro que o nosso cérebro não pode realizar enquanto estamos acordados. Por isso, nós dormimos. É também uma expressão de confiança em Deus, né? Diz lá o Salmo 127, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto eles estão acordados, eles estão trabalhando. Mas tem uma hora que eles descansam, porque eles também estão descansando no Senhor. Quando dormimos bem, o corpo está restaurado, as memórias são processadas e arquivadas, os aprendizados assimilados, o crescimento estimulado, as infecções e doenças são combatidas, e, ao final da noite, a máquina está pronta para funcionar e enfrentar o ardor do dia que nasce. Então, a privação do sono é sabida de todos nós. Agora, quantos de nós temos filhos que não desligam o celular para dormir? Isso é uma loucura. Eu estive numa escola em Aracaju, falando sobre isso, e eu falei para uma quadra lotada de alunos. Eu falei 3 vezes, juntou 3 levas de alunos. E eu perguntei para todos eles, isso tem alguns anos, quantos de vocês colocam o celular em modo avião na hora de dormir, desligam a internet? Quantos? Uns 2 ou 3 em cada leva. Aí eu perguntei, vocês realmente deixam as notificações ligadas enquanto vocês estão dormindo? E eles riram e disseram que sim. Quer dizer, enquanto chega a notificação, o sono, que era para ser profundo, está sendo interrompido o tempo todo, né? Isso é uma doideira. Você imagina, se a privação do sono já é ruim para nós, você imagina o que isso faz com uma criança. Então, vai afetar a memorização, o sistema imunológico, a maturação cerebral. A privação do sono também é um fator importante para a obesidade. Enfim, só problema. Prejuízos sociais e emocionais. Esses prejuízos à saúde são mais, acho que são mais falados entre nós, né? Porque a gente percebe, né? Esses aqui, os sociais e emocionais e os intelectuais e cognitivos, eu acho que são mais estão mais camuflados para a gente. Talvez a gente não esteja tão atento a isso, né? Então, a criança ela é equipada para desenvolver interações sociais. Ela funciona a partir de interação social,
né? Uma criança ela só se desenvolve quando ela tem olho no olho, voz, apego, colo, carinho. É assim que uma criança se desenvolve, né? E essas interações que são ou promovidas ou obstruídas vão moldar de maneira decisiva o conjunto do desenvolvimento, desde o cognitivo até o emocional. Então, o autor cita um termozinho chamado videodéficit, não sei se vocês já ouviram falar disso, que são pesquisas mostrando as ondas cerebrais, né, o movimento cerebral nos bebês, nas crianças pequenas, enquanto elas estão falando com a mamãe e enquanto elas estão falando com a mamãe aqui, vendo numa videochamada. Não há movimento de emoção no cérebro. É impressionante. Ela faz distinção entre... E ele mostra uma pesquisa também sobre ensino e o conteúdo. Uma pessoa presencial explicando a diferença da mesma pessoa falando o mesmo conteúdo, mas em vídeo. A gente que passou pela pandemia, a gente sabe disso, né? Quem não encheu de ver vídeo? Né? Quem não ficou saturado de ver vídeo? Né? Ou qual é a diferença de você ir a uma igreja, ouvir um pastor pregando e você ver essa pregação depois em vídeo? Como é diferente, né? Então, não precisa de muito estudo para a gente saber que é diferente, que isso faz, sim, diferença. Então, o cérebro humano ele reage a estímulos de humanos e quase nada ao estímulo das telas. E o autor diz assim, um dos métodos mais efetivos para acentuar o desenvolvimento das crianças é através de interações adulto-criança de alta qualidade e sem distração de telas. Mas as atividades digitais ela têm ocupado cada vez mais lugar no nosso dia a dia. E de onde é que nós temos tirado tempo para essas interações digitais? Muitas vezes é do nosso próprio relacionamento com os nossos filhos ou com o nosso marido, porque não sei se tu já reparou, mas o dia continua tendo só 24 horas. Por mais que você tenha coisa a fazer. Não passa daí. É uma lei inquebrável. Então, se a gente tem que ter mais tempo para interação com muitas outras pessoas, antigamente a gente só tinha interação com quem estava presente. Agora a gente quer ter interação com muita gente, mas o tempo continua sendo o mesmo. Então, a gente está tirando dessas interações humanas esse tempo. Um estudo usado muito frequentemente foi feito com crianças de 0 a 12 anos e mostram que o tempo dedicado à televisão reduz a interação entre pais e filhos. Óbvio, gente. Vocês já perceberam isso. Vocês só não perceberam nos números que ele vai dar. Mas como uma criança fica diante da televisão? Não é? Hipnotizada. Parece que é coisa do capeta, né? É não. É porque é luz, é ação, né? São coisas que chamam a atenção, não é? Às vezes os pais reclamam, meu filho tem dificuldade de assistir o culto, né? Mas diante da televisão fica, né? Por que será? Porque a televisão ela tem esse poder. Agora olha os dados. Vamos falar novamente de efeitos acumulados. O autor diz assim, para cada hora passada diante da telinha durante a semana, cada hora passada na telinha durante a semana, uma criança de 4 anos perde 45 minutos de conversa com seus pais. Um bebê de 18 meses, por sua vez, deixa de lado 52 minutos. E um pré-adolescente de 10 anos, 23 minutos. Em termos cumulativos, o tempo total de interação roubado por 60 minutos diários de TV, 60 minutos só, estou falando de um pai super consciente, meu filho só vê 1 hora de televisão por dia. Isso é um pai super consciente para os padrões de hoje.
Esses 60 minutos diários de TV nos 12 primeiros anos de vida da criança chega a um total de 2.500 horas até os 12 anos. Isso representa quase a vigília de 180 dias, 6 meses. Ele passou hibernado. 3 anos letivos, ou, se você preferir, 18 meses de emprego assalariado em tempo integral. Algumas pesquisas foram realizadas em uns restaurantes de Boston, em Massachusetts. E aí eles queriam ver qual era a relação entre os pais no celular e no tablet e a relação com as crianças nesse ambiente de restaurante. E eles viram que isso provocava, óbvio, um envolvimento parental muito menor, intervenções menores e mais mecânicas. Ele diz assim: os pais absorvidos pelos aparelhos frequentemente ignoravam o comportamento da criança por um instante e depois reagiam com um tom de voz desdenhoso, dando instruções repetidas de uma maneira um tanto robótica. Por exemplo, sem olhar para a criança ou para o seu comportamento, parecendo insensíveis às necessidades expressas pela criança ou optando por atividades físicas. Você já cansou de ver essa cena? Uma mãe aqui e a criança falando com ela, e a mãe, tá, para, sai daí, não, tá, vai, come. É isso que ele está falando. Você não está prestando atenção no que a criança está falando com você, porque nós somos uma pessoa só. Nós não conseguimos dar atenção total a uma coisa ou outra, é isso que ele vai falar aqui. Uma das mães afastou as mãos de um menino quando ele estava tentando incessantemente fazer com que ela levantasse o rosto do seu tablet. Na verdade, nada de surpreendente, pois o ser humano não pode estar atento ao mesmo tempo a 2 ferramentas digitais e às suas ferramentas digitais e ao ambiente imediato. Quando um dos pais ou uma criança se distrai com seu smartphone, não é possível conceder ao outro senão uma vaga atenção. É uma vaga atenção, porque você está concentrado ali. Ninguém gosta de sentir que é, aos olhos do seu próximo, menos importante e digno de atenção do que um telefone celular. Então, perceba como isso pega em cheio os nossos filhos. O que tem ali que faz com que meu pai não pare o que ele está fazendo e olhe no meu olho para falar comigo? O que tem de tão mais importante do que aquilo que eu vou falar? O grande problema é que a gente passa a infância toda fazendo isso, agora não, mamãe não pode. E aí chega uma hora que a gente quer ouvir, mas aí quem não quer mais são eles. Então, isso é um perigo muito grande que a gente corre. E como tudo que é ruim pode piorar, eis que surgem quem? As grandes redes sociais. Tudo pode piorar sempre. Só quero lembrar vocês que o Facebook tem um termo de responsabilidade. Tinha, não sei se tem mais, de que você só podia se inscrever se você tivesse quantos anos? 13 anos. 13 anos. Tinha. Não sei se tem mais. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso e eu quero citar alguns empresários do próprio Facebook que o escritor cita. Sean Parker, antigo presidente do Facebook, admite que as redes sociais foram pensadas com toda lucidez para explorar uma vulnerabilidade na psicologia humana. Para ele, o que motiva as pessoas que criaram e administram essa rede é como podemos consumir tanto do seu tempo e atenção consciente quanto possível. Essa é a grande pergunta das redes sociais. Como é que eu posso fazer para te capturar, para capturar a sua atenção? Neste contexto, para mantê-lo cativo, é preciso liberar em seu cérebro um pouco de dopamina de modo suficientemente regular.
Assim como ocorre quando você recebe likes e comentários em resposta a uma foto ou uma postagem. Isso levará a contribuir cada vez mais e, assim, receber mais comentários e likes. Né? É uma engrenagem. Então, te dá aquele prazer de saber que você foi aceito, de que gostaram da tua foto, de que fulano de tal, que é tão importante para você, comentou a sua foto, e aquilo te faz o quê? Querer postar novamente. Né? Então, é interessante como ele diz, né, que isso foi pensado para isso. Não foi uma coisa acidental. Olha, eles estão gostando, que legal. Né? Nossa, eles estão fazendo a nossa empresa crescer, que joia. Não, isso foi pensado para ser assim. E eu vou ler aqui mais 2 ex-funcionários do Facebook. Eu não estou dizendo que eu concordo, não, com tudo, não. Principalmente com a última frase que ela vai falar. Mas é bom para a gente pensar. É bom para a gente pensar, é bom para a gente refletir. Também não vou falar o nome que eu não sei, parece um nome indiano. É um vice-presidente, um antigo vice-presidente do Facebook, responsável pelas questões de crescimento e audiência, declara hoje sentir uma culpa terrível por ter trabalhado com ferramentas que estão rasgando o tecido social, que é a base do funcionamento da sociedade. E a sua conclusão é inapelável. Não consigo controlar meus antigos empregados do Facebook, mas consigo controlar minha decisão, que é de não usá-lo. E consigo controlar as decisões dos meus filhos, que é de que eles não têm autorização para usá-lo. Eu estou falando só o que ele disse, tá, gente? Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, eu uso. Eu não estou dizendo que vocês não têm que ter, nem deixar seus filhos terem. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar sobre isso. E a gente precisa ouvir quem está do outro lado. O que quem está do outro lado pensa. Eu estava conversando com as meninas do podcast e eu estava citando alguma coisa que eu vou citar amanhã, que foi uma frase de um pesquisador sobre o assunto, que depois de ver tantos e tantos e tantos empresários do Vale do Silício, que são os pontas de gerar e criar tecnologia, dizerem que não querem que seus filhos usem tecnologia. Steve Jobs não deixava seus filhos usarem tecnologia. Crianças, né? Bom, isso me faz pensar que tem alguma coisa, né? Aí o cara que estava falando isso, né? O sociólogo que estava falando isso, ele dizia, em resumo, a síntese é: deem telas a seus filhos. Nós, os produtores de telas, continuaremos dando livros para os nossos. Essa é a ideia. Eles vendem para nós consumirmos a exaustão, porque essa é a ideia. É algo ilimitado. Vocês já viram como é ilimitado? Já experimentou passar Reels? Não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. É inacabável. Não tem fim. E com estímulos e com assuntos diferentes, interessantes, e você passa para o bizarro, para o esquisito, para o engraçado, para o doce, para o emocionante, quer dormir depois, né? Ai, doutor, estou sem sono, estou com insônia. Né? Mas, claro. Né? E a outra é a Atena Chavaria, que também trabalhou com o Facebook, que diz mais ou menos a mesma coisa. Vou citar porque eu achei interessante. Estou convencida que o diabo mora nos nossos telefones e está destruindo os nossos filhos. Né? Então, guardadas as devidas proporções, não sei se isso é verdade. Eu sei que eles estão destruindo os nossos filhos. Né? Não sei se é bem o diabo, não, mas eles estão destruindo uma geração. E outro problema grande das redes sociais, a dependência da aprovação de desconhecidos. Né? Isso pode parecer uma besteira, mas não é. Principalmente quando você está falando de crianças e adolescentes, né, que gostam de ser aceitos, que gostam de aprovação, né, pré-adolescente, adolescente, então, né? E isso sempre foi um problema. A gente sempre teve que, né, tangibilizar isso aí, né, para que eles quisessem se parecer com o grupo certo, que a gente queria que eles se parecessem, né, ou buscar inspiração em quem a gente quisesse. Mas, por causa da internet, esse problema tomou proporções impensáveis. Por quê? Porque antes era no mundo real, então você sabia quem eram os amigos. Você sabia quem eram os pais, você podia ir lá conversar com os pais dos amigos que
né, que estavam aprontando. Hoje não. Né? Antes a gente podia redirecionar as amizades deles, a gente podia ver o que a gente podia fazer para que, né, ele não andasse em más companhias. Né? No mundo virtual, os pais perderam esse controle. Né? Os filhos deveriam ser orientados a se preocupar com aquilo que os pais pensam dele. Né? Aquilo que Deus pensa sobre o que ele está pensando e fazendo. Né? Mas não. No mundo virtual, eles querem a aprovação de celebridades, né, de amigos desconhecidos. E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque a gente não sabe mais, por causa do mundo virtual, quem está formando os valores dos nossos filhos. Porque a gente simplesmente terceirizou, a gente deixou. A gente não tem uma cultura de cuidar da vida virtual dos nossos filhos. Não sei por quê. Quem disse para a gente que isso é uma questão de respeito à privacidade. Então, eles se viram sozinhos. Eu tenho falado que você entregar um celular com senha e internet na mão de uma criança e de um adolescente é o mesmo que você largá-lo no centro da cidade às 2 horas da manhã e ir embora para casa. Ele falar, se vira. Com todo tipo de bizarrice. Desde se unir ao exército sírio, até construir bomba, até relação homossexual, até tudo que você possa imaginar, ao toque de um dedo. Como a gente pode fazer isso com os nossos filhos? Como a gente pode não saber por onde eles estão caminhando, por que ruas e avenidas eles estão passando, o que eles estão vendo? Não podemos fazer isso. Então, nós não sabemos mais quem está formando a visão dos nossos filhos sobre assuntos tão importantes como religião, política, sexualidade. A gente não sabe mais. A gente simplesmente leva um susto. Opa! Com 12 anos de idade, minha filha se descobriu sei lá o quê. De onde saiu isso? Eu estava contando para a dona Ruth que eu estive no Museu da Criação, lá no Kentucky, e Museu da Criação, óbvio, né? Falando contra a evolução e mostrando os argumentos científicos para isso, bíblicos para isso. A coisa mais incrível, né? De chorar, é lindo, maravilhoso. E enquanto eu passeava e lia as coisas, tinha uma mãe com uma filha de uns 14 anos, brasileiras, e elas estavam discutindo. A mãe acabou de descobrir naquele momento que a filha dela era evolucionista. E a filha estava falando para ela, que bobagem esse negócio de Bíblia, de criacionismo. Quem te disse isso, mãe? E ela, minha filha. E eu continuei lendo na velocidade delas, porque eu queria ouvir onde a conversa ia se desembocar. Né? E a menina dando uns argumentos furados, e a mãe também não sabia rebater os argumentos dela, mas a mãe estava em choque, porque ela não sabia quem tinha formado a mente da filha dela daquele jeito. É isso. Né? Os nossos filhos estão tendo as suas cosmovisões formadas por pessoas que nós não sabemos quem são. No YouTube, no TikTok, no Instagram. Né? Pessoas que você não conhece os princípios, então você não tem como protegê-los. Você não tem como chegar para eles e dizer, meu filho, isso que você ouviu não é verdade, olha o que a Bíblia diz. Você não tem como fazer isso, porque você não sabe quem são, onde vivem, como moram, como se comportam. Você não sabe nada sobre eles, você não sabe nem que eles existem. Um dia eu estava falando sobre, numa reunião que eu fui contigo, sobre meninas que se automutilam. E aí uma das mães ficou assustada. Eu falei, você sabia que elas estão copiando a Miley Cyrus? Se automutilando, as meninas, né? E aí a mãe disse, quem é Miley Cyrus? Uma das mães. Eu falei, você não sabe quem é? Não. Eu falei, pergunta para tua filha de 9 anos que ela vai saber. Ela duvido, pergunta, para depois ela veio falar. Ela conhece. A mãe nunca tinha ouvido falar. A filha de 9 anos já sabia que Miley Cyrus lutava entre a vida e a morte, com as cortadas que ela se dava, que quase morria, sobrevivia, era internada, saía do internamento. Eles estão recebendo todo tipo de influência lá quietinho, guardadinho no quarto dele. Chegou cedo em casa, fez a tarefa, bonitinho, um ótimo filho. Se fechou no quarto com as suas telas, trancou a porta, foi dormir. Você está crente que ele está seguro. E ele não está. Então, o risco é muito grande porque a gente não conhece o tamanho do perigo. Então, a gente não pode se precaver. É que nem um casal de amigos meus que se hospedaram. Eu moro no Rio, né? Aí, carioca, você sabe, né? Tem que ter manha, né?
Carioca não pode andar em qualquer lugar, a qualquer hora. E aí eles estavam felizes da vida porque tinham se hospedado num lugar ali na Zona Sul e estavam passeando, belos e faceiros, meia-noite. Eu falei, ué, mas é Zona Sul. Eu falei, não, aí é zona de prostituição, super perigoso. Né? Eles não conheciam os perigos, eles estavam lá, né, ao léu, de boaça, correndo risco. É o que acontece quando a gente não cuida da vida virtual dos nossos filhos. Né? Outro grande problema é a insatisfação com o próprio corpo. Né? É claro, por quê? Porque só é mostrado o quê? A exceção. Quantas de nós aqui, quantas mulheres tem aqui? 50? Quantas de nós aqui tem as medidas necessárias? Ninguém. Nem de altura, nem de largura, nem de cintura. Mas é só isso que se mostra. E o tempo todo na cabeça das nossas crianças. E elas começam a se sentir insatisfeitas. Aí vem depressão, baixa autoestima, distúrbios alimentares e etc. Outro problema grande. Sexualidade precoce e distorcida e violência. Alguns conteúdos não são brutalmente explícitos, mas nem por isso deixam de ser uma ameaça real e frequente, porque eles são apresentados de forma casual. E tem uma agenda para isso, para tornar coisas que não são boas, que não são agradáveis, que não são corretas, em coisas boas, agradáveis, normais, aceitáveis. Há uma agenda para isso. Há uma agenda para isso. Isso não significa que, se você, papai e mamãe, não estão vendo os riscos grandes, né, isso não significa que você não possa tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, não está acontecendo nada demais, mas é esse pinguinho, ou, como diria um autor, gotas de lascívia, né, apresentadas todo dia um pouquinho, vai formando o que ele pensa sobre sexualidade. Né? Aos pouquinhos, vai formando aquilo que vai ser o padrão de conduta da vida adulta dele. E muitas vezes a gente nem vê. Mas tem coisas que são explícitas e violentas. Vocês conhecem o jogo GTA, né? O que mais me assustou, GTA. O autor falou assim, coloque essa palavra e uma daquelas ali no YouTube para você ver o que você vai ver. Eu não fui ver. Eu falei, muito obrigada. Minha mente não é pinico. Eu acredito em você. Esse blockbuster que mistura altas doses de violência e pornografia é consumido por 38% das crianças de 8 a 10 anos. 74% das crianças de 11 a 14 e 85% dos jovens. Gente, isso é uma loucura. É violência e perversão de grosso calibre, tá? Violência e perversão. Agora, como que 85% dos adolescentes jogam isso e muitas vezes os pais nem sabem, porque eles acham, nunca comprei, ou comprou e nunca viu o filho jogando, porque está só no videogame já. Algum problema videogame? Não. Ele tem um capítulo só sobre videogame. Eu pulei porque a Glaucia não me deu uma conferência inteira, eu tive que pular esse capítulo, né? Mas essa violência consumida pelas nossas crianças altera significativamente a sua capacidade de empatia. A gente está criando crianças acostumadas à depreciação da figura humana. E isso gera falta de empatia. Uma pesquisa comparou um grupo de alunos de Singapura. Quanto tempo eu tenho mesmo? 1h15?
Uma pesquisa acompanhou um grupo de alunos de Singapura de 7 a 15 anos durante 2 anos. Os resultados mostraram que a utilização de videogames violentos no começo dos estudos pronunciava um menor nível de empatia 24 meses mais tarde. Recentemente, estudos de neuroimagem permitiram identificar os substratos neurais dessa dessensibilização. A curto prazo, foi mostrado que o cérebro desativava suas redes emocionais quando submetido a uma repetição de imagens violentas. Parava de fazer sentido, né? Você estava tão acostumado a ver aquilo que não... A longo prazo, foi observado que os adolescentes mais expostos à violência audiovisual representavam anomalias de desenvolvimento discretas, mas significativas, no nível das regiões pré-frontais, implicando no controle das emoções e da inibição das condutas agressivas. Então, eles não eram mais capazes de se conter. Eles ficavam mais agressivos. É a desumanização, né? É a falta de conexão com a dor alheia. E aí, nós vamos para o terceiro ponto, que são os prejuízos intelectuais e cognitivos. O primeiro que eu queria desenvolver um pouquinho com vocês é o prejuízo na comunicação verbal. É claro que, para um bom desenvolvimento intelectual e cognitivo, o nosso cérebro precisa ser demandado, né, para ele se organizar. E quanto mais exposição à tela as nossas crianças têm, menos comunicação verbal. Quanto menos comunicação verbal com as crianças, menos ganho cognitivo elas têm. E é exatamente esse o problema do excesso das telas. Elas empobrecem brutalmente a quantidade e a qualidade das interações verbais. Quanto mais os membros de um lar passam o seu tempo com suas bugigangas digitais, menos eles trocam palavras. Claro. Estava contando para as meninas que eu entrei no carro um dia desse com uma amiga, o marido foi nos buscar, ela sentou na frente com ele, eu sentei atrás. Na hora, ela pegou o celular e ele disse, eu não sou Uber não, tá? Conversa comigo, eu estou aqui. Né? É por isso, claro, quando a gente está numa tela, a gente não está interagindo com as pessoas, a gente não está falando com as pessoas. Né? E aí ele vai citar um estudo que é frequentemente citado por pesquisadores que estudaram crianças entre 2 e 48 meses. Essas crianças ouviam 925 palavras por hora. Mas, quando a televisão estava presente, esse número caía para 155 palavras. Uma queda de 85% da interação verbal. Coisa tão simples, né? Tão humana, né? A fala, né? Tão parte de nós, afetadas dessa maneira. Né? E essas primeiras trocas verbais são absolutamente essencial, não só para o desenvolvimento da linguagem, mas também para a evolução intelectual dos nossos filhos. Um trabalho recente mostrou que a amplidão das interações verbais precoces são responsáveis por uma parte importante da variação de pontuações do QI e de competências verbais mensuradas na adolescência. Outro problema grande, a capacidade de concentração está sendo devastada. Já experimentou, vou falar com as mulheres agora, mães e donas de casa, fazerem uma faxina com o celular fazendo barulho? Impossível. Por quê? Porque a faxina que você faria em 2 horinhas, você vai levar o dia. Isso aconteceu comigo várias vezes. Até eu perceber o que estava acontecendo. Eu vou ali na máquina de lavar, tirar roupa. Aí o telefone foi... Eu falei, opa, pode ser fulano. Ah, não, não é não. Já perdi meu tempo. E não era a mensagem que eu estava esperando. Eu estava esperando alguém falar comigo. Não era. Fui lá, abri, tirei a roupa, voltei para botar no varal. Alguém falou comigo, larguei a roupa, agora era quem eu queria. Vou lá e respondo. Aí fui arrumar a cama.
Acabei de arrumar a cama, falei, eu estava fazendo... era a roupa. Esqueci a roupa. Aí depois eu volto para fazer a cama, mas passei no banheiro primeiro. Vou lavar o banheiro primeiro. Você fica assim, ó, igual uma barata tonta. Aí eu estava pensando que era da idade, né? Estou ficando velha. Não, é o raio do celular. Então, tá bom. Então, vamos combinar o seguinte, já boto logo lá no grupo da família, né? Tô na faxina. Se precisar, me liga. Desliga o bicho, guarda ele lá, bota uma música e vou trabalhar. E o trabalho rende. Gente, é impressionante como o tempo escoa entre os nossos dedos. Você vai ali só responder uma mensagem. Só uma. E aí você nem consegue responder aquela, porque entrou uma mais importante. Você correu para responder. Eita, eu tinha que encaminhar isso para fulano. Você encaminha. Aí, quando tu chega na página do fulano, tu vê que ele fala, eita, falou comigo há 3 dias, não respondi. Estou respondendo aqui. Eu não lembro mais o que eu fui fazer. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu não lembro mais o que eu vim fazer aqui no WhatsApp. Não lembro mais. A nossa concentração está sendo perdida. O excesso de telas vai tornando o nosso pensamento compartimentado. A gente não consegue seguir uma linha longa de raciocínio, porque a gente vai pulando de fragmento em fragmento. Nós somos não somos mais capazes de focar em apenas uma coisa, mas ficamos vagueando. Quantos de nós estamos tendo dificuldade de ler livros depois do digital? Parar para ler. O autor do 12 Maneiras como o Celular Tem Transformado Você, ele fala que nós somos... eu acho que eu cito isso aqui depois. Que nós somos atrapalhados cerca de 4,3 vezes... nós paramos cerca de 4,3 vezes por hora para olhar o celular, né? E aí ele diz, até o final desse capítulo, você vai ter parado para olhar o teu celular 3 vezes. É isso. A gente não consegue. Não que a gente vá responder, porque a gente se resignou. Eu vou ler um capítulo hoje e boto o celular ali, mas o raio do negócio não dá uma luz? Aí você já... Aí a gente vira, né? Mas a luz sai, ilumina a almofada, aí você fala, tem alguém falando comigo, tem alguém falando comigo. Tem conta para pagar, será que eu esqueci o cartão? Ah, misericórdia, quem que quer falar comigo? Pode ter acontecido alguma coisa, alguma criança pode ter caído, pode ter precisado de socorro, vou olhar. E o livro ficou para trás, né? Então, a gente está perdendo. Agora, você imagina o que isso pode estar gerando na vida dos nossos filhos, né? Então, o vício em telas faz com que a gente não consiga seguir uma linha de tarefas. Aí ele vai explicando como que o videogame, por exemplo, é. Ele fala assim, que o videogame de ação requer uma atenção distribuída extrinsecamente estimulada, né, de forma exterior e superficial. Porque ele tem que estar ali, ó, para poder jogar. Ao contrário, outras práticas, como a leitura de um livro, a redação de um documento de síntese ou a resolução de um problema matemático, exigem uma atenção focada, intrinsecamente sustentada e pouco permeável às agitações ambientes e aos pensamentos parasitas. Ou seja, para determinadas coisas, você tem que focar. Você tem que, né? Só ali. E a gente está perdendo essa capacidade. Obrigada. As dispersões de atenção tornam as crianças, gente, fisiologicamente incapazes de absorver todo o conhecimento que elas têm para receber, né? E quase, ele vai citar aqui um negócio bem interessante, quase a totalidade dos trabalhos disponíveis mostram de maneira convergente que as telas recreativas têm um impacto danoso profundo sobre as capacidades de concentração. Uma meta-análise realizada sobre o assunto confirmou, sem o menor equívoco, a existência de uma relação positiva entre o consumo de telas recreativas e os distúrbios de atenção. Cientificamente comprovado. E o que a gente faz com as nossas crianças que têm distúrbios de atenção? Para ficarem quietas? A gente dá telas. Os indivíduos que apresentavam um consumo digital superior a 2 horas por dia tinham, em relação àqueles que não ultrapassavam 30 minutos, 6 vezes mais riscos de apresentar distúrbio de atenção.
Um estudo produzido pelo Serviço de Marketing da Microsoft do Canadá concluiu que a capacidade mental da humanidade tem se degradado nos últimos 15 anos, alcançando o nível mais baixo da história. Este fenômeno se deve ao desenvolvimento das tecnologias digitais. E aí, o que eles fazem? Eles dizem, olha, a gente precisa captar a atenção deles rápido. Como é que são as propagandas que você vê hoje na internet? Rápido. E ela tem que começar dizendo qual é a tua necessidade. Você engordou muito? Quer perder peso? Pronto. Você tem que ouvir isso rápido. Se ele começar, ei, bom dia, você que está aí hoje, se olhou no espelho, já fui embora. Não fico mais. Né? Então, é isso que a Microsoft do Canadá entendeu e passou para eles, para os empresários, para os desenvolvedores, para todo mundo que trabalhava com eles. Eles são agora carentes de novidades, então dê novidades a eles. E a conclusão lógica do departamento publicitário foi capturar imediatamente consumidores com mensagens claras e concisas que são comunicadas o mais cedo possível. Seja diferente, sobressaia, desafie as normas. Algo que, em linguagem simples, poderia se traduzir por: prezados parceiros, para suas campanhas de marketing, não ultrapassem jamais alguns poucos segundos, se não quiserem exceder a capacidade de atenção dos seus preciosos consumidores. Optem por imagens incisivas, aliciantes, provocadoras, chocantes, truculentas e etc. Caso contrário, sua comunicação se afogará anonimamente no oceano furioso dos estímulos digitais. Tudo pensado. E, já caminhando para o fim, a gente vai falar sobre algumas... acho que você já passou. As dispersões causadas por essas interrupções são assustadoras. O preço é alto, porque a gente tem dificuldade de retomar, né, aquela ilustração que eu dei, né, de dando faxina na casa. Mas quando isso é o pensamento intelectual, quando você está produzindo alguma coisa, quando você tem que fazer ligações, né, entre as coisas que estão sendo faladas e produzir uma opinião sobre aquilo, aí a coisa fica mais séria. No livro ele diz assim: após a interrupção do pensamento, é necessário reconstruir o fluxo reflexivo, reencontrar seus elementos constituintes e reuni-los para voltar ao estado original anterior à interrupção. O tempo e a energia gastos para fazer isso afetam, evidentemente, de modo considerável, a confiabilidade e a produtividade cognitiva. É óbvio, porque você vai gastar muito mais energia para voltar ao pensamento. Né? Eu ouço isso todo dia do meu marido, porque meu marido é pastor, trabalha em casa. E ele está ali, no meio do monte de livro dele, preparando a pregação. E eu falo, amor... Ele fala, não fala comigo agora não. Rapidinho, 5 segundos. Deixa eu terminar aqui. Porque ele sabe que a gente vai iniciar um diálogo ali, que vai tirá-lo do caminho que ele estava indo depois para voltar. Vai ser muito mais difícil. E, além de degradar essa capacidade cognitiva, essas interrupções ainda aumentam a nossa impulsividade. E ele defende a tese, baseada em pesquisas, que o TDAH, que tem sido diagnosticado de maneira epidemiológica, é o termo que ele usa, tem muito a ver com essa fragmentação de pensamento. Você já viu um adolescente típico no celular? A rapidez com que ele passa de uma informação para outra, abre uma aba e fecha, lê 2 segundos e fecha, vê uma foto, comenta com um sinalzinho e fecha, já abre o Twitter, já fecha o Twitter, já abre... Ele não consegue parar, focar e fazer alguma coisa. Outro problema grande, o nosso senso de urgência ele tem sido alterado. E aí eu pergunto para você, as notificações do teu celular te escravizam? Você tem sido
levado a olhar para ela igual você olha para a medusa, né? E foi conquistado ali? Você é capaz de ouvir o plim do seu celular sem olhar para ele? Faz esse teste. Você é capaz de ver a luzinha acender sem parar e deixar a pessoa que está falando contigo falando sozinha para olhar para o celular? Será que a gente tem conseguido fazer isso? Será que o celular tem tomado esse lugar na nossa vida? Será que o celular está tomando a gente uma pessoa fragmentada na execução das nossas tarefas? Porque a gente está pulando de tarefa em tarefa. Será que as notificações que estão chegando precisam ser vistas agora? Precisam ser respondidas agora? Esses dias eu estava conversando com o Areb e subiu uma notificação no meu celular. Eu olhei e ele falou, poxa, amor, a gente está conversando, o que é? Aí eu olhei e falei, não, pastor, de um congresso que eu vou em setembro. Me fazendo perguntas sobre o congresso de setembro. Eu estou em maio. E eu parei uma conversa com meu marido por causa de um compromisso que eu tenho em setembro. Então, é esse tipo de coisa que está fazendo a gente virar um liquidificador com tudo que a gente tem que fazer, né? E aí, sabe o que acontece? Esses dias eu estava pensando nisso. Será que a pessoa que está me mandando mensagem naquela hora e me mandando um monte de meme tem uma faxina para fazer, um feijão para cozinhar? Ou ela já não tem, já fez. E agora está de boa, deitada na rede, mas eu estou trabalhando e ela está ali inadvertidamente me mandando mensagem, me mandando foto do filho e eu parando. Então, as pessoas fazem da gente escravos delas e a gente se deixa escravizar por pessoas que estão de boa. Às vezes eu olho o grupo das mães da igreja, eu já falei para elas, a gente vai estudar isso aqui mês que vem. Me aguardem. Porque eu olho o grupo de mães que tem 3, 4 crianças em casa, todas elas, tem hora que eu abro o grupo, tem 260 mensagens. Eu falei, minha gente, vocês estão fazendo o quê da vida? Como é que vocês podem ter, às 10 da manhã, 260 mensagens num grupo? Vocês não estão ensinando seus filhos, não. Vocês não estão fazendo culto doméstico. Vocês não estão levando as crianças para a pracinha. Não é possível. Não é possível que a gente tenha tanto tempo livre assim. Aí elas falam para mim, eu pergunto, você já leu aquele livro? Ainda não. Olha o relatório semanal do teu celular. Para tu me dizer que tu não tem tempo de ler livro, tu olha o teu relatório semanal primeiro, depois a gente conversa de novo. Porque o teu tempo está indo todo ali. Então, a gente está virando escravo da ociosidade alheia. O que é grupo de WhatsApp da família estendida? É meme o dia inteiro. É corrente prece o dia inteiro. É pedido de oração. Ora pelo vizinho da minha tia, do primo, de um amigo, da cunhada. O dia inteiro. E os tiozão estão lá, né? Tudo aposentado, de boa, respondendo. E eu, que tenho 6 palestras para preparar, não consigo estudar, porque eu tenho que estar ali, né? Respondendo o tempo todo. E a gente tem que se lembrar, no meio disso tudo, que a gente é exemplo para os nossos filhos, né? Ele fala aí no Fábrica de Cretinos Digitais que inúmeros estudos mostram que o consumo das crianças cresce conforme cresce o consumo dos pais. Claro. Se teu filho estiver lendo a Bíblia todo dia de manhã, qual vai ser o caminho natural dele seguir? Ler a Bíblia dele todo dia de manhã. Se teu filho estiver à mesa usando o celular o tempo todo, o que ele vai fazer? Ele vai usar o celular à mesa o tempo todo. Então, aquilo que a gente está fazendo, né, com vocês, de verem os perigos que os seus filhos correm, né, é também para fazer com que vocês virem o espelho para vocês. Né, como eu virei para mim. E me dei mal. Porque estou precisando rever um monte de coisa no meu uso, na minha lida. Né? E a gente pode começar observando alguns pequenos detalhes do nosso próprio comportamento. Por exemplo, quando você está com alguns minutos na fila de espera do médico, o que você faz? Celular. Quando você está na fila do caixa, só tem uma pessoa na tua frente, o que você faz? Saca o celular. Quando você vai ao banheiro, não me responda. Não quero detalhes.
Mas ninguém mais vai ao banheiro sem celular, gente. Eu fico chocada. Ninguém mais é capaz de reinar em paz. Pensando na vida, no mundo, no cosmos, sei lá. Você só pode reinar com o celular. Acabou, é uma lei. Parece que sancionaram. Alexandre de Moraes foi lá e falou, agora só se reina com o celular. E a gente está todo mundo obedecendo. Quantas vezes a gente é acordado pelo celular e antes da gente orar, agradecendo o dia, a gente já está de olho no celular, né? Então, nós somos exemplo para os nossos filhos. Eles estão aprendendo com a gente. Charles Spurgeon diz assim, ensine a criança no caminho em que deve andar, mas certifique-se que você mesmo esteja andando por esse caminho. Porque, como dizia Thomas Watson, o pai é um espelho por cujo reflexo o filho costuma se vestir. Que esse espelho seja limpo e não manchado. E aí você pode se perguntar, né, como é que a gente pode, então, controlar os excessos? Porque a gente está falando aqui de excessos. Eu vou falar de novo. Não sou a louca que vou jogar o celular no lixo. Nem quero que vocês sejam. Nem que vão, né, sair aí falando mal do Steve Jobs. Né? Não é essa a ideia. Mas a gente precisa se atentar aos excessos. Até hoje, diz o autor do livro, nenhum estudo indica que a privação de tela para uso recreativo poderia conduzir ao isolamento social ou a qualquer transtorno que seja. Está falando dos primeiros anos de vida. No entanto, um grande número de pesquisas enfatiza o impacto densamente prejudicial dessas ferramentas sobre os sintomas de depressão e de ansiedade dos nossos filhos. Expresso de outra maneira, a presença devasta, enquanto a ausência não causa danos. Gravem essa frase. A ausência não causa danos, mas a presença devasta. Você quer mesmo saber qual é o tamanho do problema? Tem certeza? É boa hora para dar a volta e ir embora. Falar que tem um compromisso e sair. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que diz a Academia Canadense de Pediatria e o que diz a Academia Americana de Pediatria. A culpa não é minha. Ele que disse que eles disseram, viu? Não sou eu. Não fiquem bravos comigo. Eu só estou reproduzindo o que o neurocientista francês colocou lá no trabalho dele, referindo-se à Sociedade Canadense Americana de Pediatria. Querem ouvir? É? Isso aqui a gente já leu. Antes dos 6 anos, o recomendado. 0 telas. E telas significa qualquer tela. Essa é a recomendação dele. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou mãe de vocês, ok? Eu não estou mandando vocês fazerem nada na casa de vocês. A casa é de vocês, vocês que mandam. Eu só estou lendo o que ele disse. De estudos que médicos fizeram, tá? Eu não estou dizendo que eu faria isso com os meus filhos. Eu quero só que vocês tenham dados. Porque quando você tem dados, você pode julgar e conversar com seu marido para saber o que vai ser melhor na sua casa, ok? E aí ele diz, para crescerem de modo saudável, crianças pequenas não precisam de telas. Elas precisam que falemos com elas, que leiamos histórias para elas, que lhe demos livros. Elas precisam se entediar, brincar, montar quebra-cabeça, construir casa com Lego, correr, pular, cantar. Elas necessitam desenhar, praticar esporte e música. Depois dos 6 anos, o que é que eles dizem? Até os 12 anos, menos de 30 minutos por dia, ok? Entre 12 e 18, 1 hora por dia, com tudo incluído. Eles disseram, ok? Estudos deles. Isso não significa que você tenha que fazer isso. Isso significa que você tem que pesar. Bom, se eles dizem isso, se eles dizem 1 hora, eu estou deixando 5, vamos tentar chegar no meio termo, né? Vamos tentar ver como é que a gente diminui isso. Vamos tentar ver o que ele está deixando de fazer para estar nas telas, né? Então, em doses moderadas, as telas não são nocivas, desde que o conteúdo seja adequado, né, gente? Isso é outra história. Falei para a Glaucia, outra palestra. Já é outra palestra, né? Então, eu sei que você deve ficar
deve estar aterrado com todos esses números, como eu fiquei também, né? E a gente deve estar se perguntando, então, o que a gente pode fazer, né? Então, se as telas em excesso minam os pilares mais essenciais do desenvolvimento infantil, como um bom período de sono, as interações humanas, o desenvolvimento da linguagem, da concentração, o que eu posso fazer? Vou dar algumas dicas para terminar. Estou terminando. O que eu posso fazer para mudar esse cenário? E ele dá alguns conselhos que eu vou dar a vocês. Em primeiro lugar, dê menos oportunidades a seus filhos, tenha menos telas espalhadas pela casa, principalmente no quarto, onde a criança fica sozinha com as telas. E você pode não estar vendo o que ela está vendo. 2, atrase o máximo possível o arsenal pessoal de dispositivos móveis para os seus filhos. Faça isso o mais tarde possível. Não estou aqui para dizer com que idade. Né? Isso aí é papai e mamãe que tem que dizer. Eu acho que essa idade ele está maduro o suficiente para isso. Eu vou dar. Número 3, estabeleça regras. Para tudo tem que ter regras. Por que para telas não tem que ter regra, gente? Tem que ter regra. Qual é a regra? Não sei, você que sabe. Você que é a mãe, você que é o pai. Senta com seu marido e conversa. Que regras a gente vai botar? Vamos deixar usar no quarto? Vamos deixar usar de noite? Vamos tirar o celular para dormir com a gente? Vamos deixar levar para a rua? Vamos deixar levar para a escola? Vamos deixar ele comer à mesa com a gente, olhando o celular? Estabeleça regras e diga para ele, filho, olha, aqui em casa vai ser assim. Estabeleça regras. 4, reoriente as atividades. Sai com seu filho. Faz ele praticar um esporte. Faz ele praticar um instrumento. Sei lá. Né? Ler. Passear com o cachorro, conversar com a família, dormir. Enfim. Em 5º lugar, nunca antes de ir para a escola, os conteúdos estimulantes em especial esgotam de forma duradoura a capacidade cognitiva de uma criança. Então, antes de ir para a escola, não deixa ele para a tela. Deixa ele brincar, deixa ele fazer quebra-cabeça, deixa ele brincar de Lego, fazer qualquer outra coisa. Número 6, nunca antes de dormir. Sempre 1h30 antes de ir para a cama, tudo desligado. 7ª coisa, uma coisa de cada vez. E aí o autor cita o seguinte, um ponto de extrema importância, as telas devem ser utilizadas sozinhas, sempre uma de cada vez. Devem ficar fora do alcance durante as refeições, os deveres e as conversas familiares. Quanto mais um cérebro em desenvolvimento é submetido a multitarefas, mais ele se torna permeável à distração. Entenderam? Quanto mais um cérebro em desenvolvimento é submetido a multitarefas, a várias telas ao mesmo tempo, ou a fazer várias coisas ao mesmo tempo, mais suscetível ele é à distração. Além disso, quanto mais coisas ele faz ao mesmo tempo, pior é o seu desempenho e pior é o seu nível de aprendizado e de memorização. E 8º, deixe os seus celulares longe da mesa da refeição. Mesa da refeição é sagrada. É a hora de interação, é a hora de conversar, é a hora de se interessar pelo outro. Então, tira o celular da mesa de vocês. E aí você pode estar pensando, mas isso é impossível, tu não conhece meu filho? Nunca é tarde demais, né, para a gente fazer o que é certo, para a gente fazer aquilo que a gente acha necessário. Então, reavalia. Pensando nisso tudo que você ouviu, em coisas que você pode concordar ou não, ter gostado ou não, mas pense, converse sobre isso. O nosso grande problema é que a gente entrou nessa sem pensar sobre o assunto, sem falar sobre o assunto, sem colocar regras para os nossos filhos sobre o assunto. A gente simplesmente deu. Todo mundo dá, eu estou dando. Né? Todo mundo deixa, eu estou deixando. E lembre-se que você é uma autoridade representativa de Deus na vida dele. Né? E não tenha medo de remar contra a maré. Não tenha medo do seu filho se achar um esquisito, porque todo mundo tem rede social e ele não tem. Cuidado, gente. Rede social é um negócio tão perigoso. Você sabia que você não consegue ver o que ele está vendo no Instagram, por exemplo?
Porque no Facebook a gente sabia o que ele estava curtindo, porque aparecia para a gente. No Instagram, não. No Instagram, não. A gente muitas vezes não sabe o que eles estão vendo, né? Certamente eles não vão gostar de papai e mamãe colocando regras na vida virtual, principalmente quando nunca foram colocadas. Mas essa é uma guerra boa e é uma guerra que vale a pena ser comprada, né? O autor ele termina o livro dizendo que ele recebeu muitas críticas, muitas portas se fecharam para ele. Imagina, falar coisas assim, né, para as megacorporações de tecnologia digital, né? Mas ele diz que foi acusado de não gostar dos jovens e das crianças, e ele diz, não, exatamente o contrário. Eu os amo. E aí ele diz que a nossa vida como adultos, né, nosso desenvolvimento cognitivo, intelectual, tá definido, está jóia, né? Se a gente não quiser aprender mais nada, tudo bem. Mas a vida deles é uma promessa ainda, né? E essa promessa deveria ser sagrada, né? Isso devia ser alguma coisa que impulsionasse o nosso coração a preservá-los, né? E ele diz assim: o que impomos às nossas crianças é indesculpável. Sem dúvida, jamais na história da humanidade uma tal experiência de embrutecimento cerebral foi realizada em tão grande escala. E eu queria ler para vocês como ele termina isso aqui. Olha que coisa incrível que ele fala aqui. Ele vai dizer que... Eu vou ler esse trecho para vocês. Ele vai dizer que, antigamente, você sabia, mais ou menos, os filhos de quem seriam brilhantes e de quem não seria, os filhos de quem não seriam brilhantes, né? Ele coloca assim, nós sabíamos que os filhos dos ricos ou dos que têm mais posse teriam direito, teriam acesso a mais coisas, a museus, né? A viagens, coisas enriquecedoras. Os filhos dos pobres não teriam essas condições. Então, eles teriam menos alimento. Aí ele defende a tese de que agora não é mais essa diferença. Que a diferença agora é entre os filhos que leem livros versus os filhos que são viciados em telas. Que esses vão dominar sobre aqueles. Olha que mudança de paradigma incrível, né? Ele diz assim, presta atenção. As crianças são mensagens vivas que enviamos para um tempo que não veremos, escrevia Neil Postman, há quase 40 anos. À luz dessa belíssima imagem, sem dúvida, deveríamos nos perguntar que tipo de testemunho queremos edificar e que tipo de sociedade desejamos fundar. Esta que o mundo atual nos promete parece cada vez mais um espectro distópico do admirável mundo novo. De um lado, olha o que ele coloca, os alfas, pequena casta minoritária de crianças privilegiadas, preservadas dessa orgia recreativa e dotadas de um sólido capital humano, linguístico, emocional e cultural. Do outro, os gamas, vasta casta majoritária de crianças pouco favorecidas, privadas das ferramentas fundamentais do pensamento e da inteligência. Uma casta subalterna de executores zelosos, embrutecidos por diversões idiotas e felizes com a própria sorte. Pesado, né? Pesado. E aí, mais uma vez, eu quero terminar, depois desses alertas que ele deu, né? Lembrando que os nossos filhos não são nossos. E que um dia nós estaremos diante de Deus prestando contas daquilo que nós fizemos. Filhos são imensuravelmente valiosos. Você, como pai ou mãe, é o guardião de uma alma imortal, um ser humano amado, um tesouro incalculável, a própria imagem de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça. Eu falava com as meninas mais cedo, eu não queria estar na pele de vocês, nem a pau, porque vocês têm uma missão muito difícil.
né? Os meus filhos foram criados na época que o computador ficava na sala, porque só tinha um, e que só ligava a internet depois da meia-noite, né? E sábado, a partir das 2 da tarde, domingo a gente estava na igreja, então não ligava, né? E eles revezavam, era 20 minutinhos cada um. Mas a época de vocês é uma época difícil. Mas cada época sempre apresentou as suas dificuldades e o povo de Deus, com a graça de Deus, sempre soube vencer essas dificuldades. Então, que o Senhor abençoe vocês e dê graça, né? Não só aos pais, mas também aos professores, às coordenadoras, à direção dessa escola, né? Para que vocês formem crianças diferentes, né? Essa casta minoritária que tem um vasto capital de pensamento, né? O pessoal estava falando aí dessa ferramenta nova. Como é que é o nome mesmo? PGPC. Chat GPT, né? Que te entrega o resumo do livro. Pronto, que incrível! Não é incrível, né? Tem sua valia, mas é a mesma coisa que você... Mostra aí a grossura do livro, Glaucia. É a mesma coisa você dizer que a minha palestra de 1h30 é muito melhor do que você pegar o livro e ler. Não pode ser. Não tem como ser. Porque, para chegar à conclusão que eu cheguei, eu precisei fazer conexões que vocês não sabem quais são, porque eu li o livro, né? Então, não se enganem com a praticidade que algumas coisas trazem, né? E mantenham em mente que os filhos de vocês precisam se desenvolver. Eles precisam florescer, não só para a profissão deles, não, mas para o próprio Evangelho. O Evangelho é uma religião de reflexão, de profunda reflexão na palavra de Deus, né? Isso é importante também para a vida deles. O Senhor abençoe vocês, viu? A gente teve um tempinho aqui estendido e depois, se vocês quiserem, ela vai ainda responder aqui perguntas. Eu acho que foi um tempo precioso para a gente refletir. Eu acho que a gente tem muito o que pensar, né? Eu estou lendo o livro e realmente tenho sido impactada por esse livro. E é como ela disse, né? A importância de vocês lerem mesmo o livro, né? Então, eu desafio, né, a vocês a depois comprarem esse livro. Eu comprei num dia, no outro dia chegou lá no Rio de Janeiro. É rapidinho, pelo Amazon, né? Então, é um desafio. E eu queria, de antemão, já agradecer aqui a presença dela e a disponibilidade, porque a gente convidou ela disse prontamente, né? Eu ainda disse, esse livro daqui, ela prontamente, e assim, realmente foi muito importante. E uma das coisas que, logo aqui na capa do livro, que ele fala que é um livro de utilidade pública. É um livro de utilidade pública, né? Então, assim, eu acho que é algo para a gente comprar, ler, refletir e pedir a Deus a orientação, de fato, porque essa geração, né, que está debaixo das nossas asas, né, a gente precisa cuidar dela com responsabilidade, porque a gente vai responder, né, por nossos alunos, por nossos filhos, netos, diante de Deus, né? Então, é isso. Alguém tem, que está mostrando aqui, tem um livro dela, de Simone. Vamos sortear 2. Venha-se embora. Vocês têm perguntas, enquanto que vão sortear aqui 2 livros. Vamos lá, 2 perguntas. Tem uma? Tudo bom, Simone? Assisti a sua primeira palestra aqui, a gente assistiu, foi muito, muito importante, elas sabem, das diretoras, para a nossa vida como pais. E se não fosse essa palestra, eu acho que a gente ouviu lá, acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, 8 anos, aqui mesmo, a gente teria criado os meninos de outra forma. São 3 e isso realmente norteou a gente. Claro que a gente falha muito ainda, mas enfim. Aí o que eu queria perguntar, eu me lembro que você falou da outra vez sobre essa parte mais dark web, essa parte mais pesada, porque eu mesmo não tenho muita noção, acho que eu não tenho noção do que tem por aí, e se você tivesse como alertar a gente do que tem, do que a gente tem que ficar alerta, fora o que você falou,
sobre essa parte mais pesada, que eu me lembro que me chocou muito quando você falou da outra vez. Então, hoje a gente tem muitos recursos, né? Muitos aplicativos que a gente pode colocar no celular, que vão limitar o tempo dos nossos filhos, muitos aplicativos que você vai instalar e que eles vão te mandar notificações daquilo que eles estão recebendo. Eu não estudei sobre isso, não posso te dizer, mas isso não é uma coisa difícil, é uma coisa que tem muito hoje para a gente utilizar, né? Mas eu acho que o principal disso tudo é para a gente protegê-los, né, dessa internet, dessa deep web, né, que é a internet fora da isso, que ninguém consegue rastrear, né, que você pode entrar e não deixar marcas e não deixar rastros, né? A gente não sabe como acessar isso. Se mandar eu fazer isso, eu não sei. Mas muitas crianças sabem, né? Então, eu acho que mais importante do que a gente ter toda essa parafernália para protegê-los, que é importante, eu acho que a gente precisa se comprometer como pais, né, a não permitir que eles caminhem virtualmente sozinhos. A gente não pode deixar. Por quê? Eu estava conversando com um professor de sociologia, né? Nós que somos adultos, ele dizia isso agora à tarde, nós que somos adultos temos capital. Nós já fomos formados. Então, quando nós lidamos com alguma coisa agressiva, né, que rebaixa o ser humano, quando a gente lida com o vício nas telas, a gente tem como voltar atrás, porque a gente teve um fundamento, né? Você imagina essas crianças que estão nascendo no mundo digital, que estão vendo de tudo desde muito cedo. Eles não têm mais referencial do que é certo e do que é errado, né? E quem tem que dar isso para eles somos nós. E como é que a gente dá esse referencial? Primeiro, mostrando o certo, o bom e o belo. É assim que se ensina uma criança. Você não começa ensinando uma criança o que é errado, para depois ensinar o certo, né? Você não vai ensinar para ela, filhinho, 2 mais 2 não é 5, 2 mais 2 não é 5, repete com a mamãe, 2 mais 2 não é 5, não é assim. A gente ensina 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4. O dia que ela ouvir 2 mais 2 é 5, ela vai falar, opa, é não. A mãe disse que não é não. Né? Então, todo o ensino, principalmente nesses primeiros anos deles, né, é de construir neles valores, os valores da família de vocês, aquilo que vocês acreditam que são valores sólidos, né? E os que são cristãos, a sua religião, a crença no seu Deus, a crença na Bíblia, né? Somos nós que temos que fazer isso. E, da mesma forma, a gente vai guiar, como a gente vai guiar a formação desses valores, a gente vai guiar a vida deles virtual. Precisa ser guiada por nós. Gente, o que são senhas de filhos? Isso é inadmissível. É inadmissível uma criança ou um adolescente que não está formado ainda, que não pode dirigir, que se matar alguém é você que responde, porque ele não vai responder à justiça, porque ele não tem maturidade para isso, mas ele tem maturidade para se guiar na vida virtual sozinho. Não pode, isso é papel nosso, de pastorearmos os nossos filhos nesses caminhos. Não tem senha, não pode ter senha. Você tem senha do seu marido tem senha de você? Tem, por quê? Porque a gente não tem nada para esconder, não é assim? Então, cuidem da vida virtual deles. Não façam de conta que não está acontecendo nada, porque esconder a cabeça no buraco não vai fazer com que o problema desapareça. Ele não vai desaparecer. Ele vai explodir uma hora, né? E as consequências são muito devastadoras, né? Então, a gente precisa se responsabilizar, procurando um técnico, né? Procurando alguém que possa nos ajudar a fazer essas coisas, mas, acima de tudo, conversando, né? E vendo o que eles estão vendo, ouvindo o que eles estão ouvindo. Boa noite, tudo bom, querida? Parabéns, tá, pelo conteúdo. É uma coisa que é um dilema, que eu estou enfrentando esse dilema entre a sobrecarga digital, né, o excesso, mas também como contrapor isso com atividades para também não sobrecarregá-los. Então, eu estou nessa conjuntura hoje de vida, né, tentando fazer a diminuição gradativa, que já, assim, pelo menos eu, em comparação a muitas outras pessoas, eu vejo que é até inferior,
Meu filho, na sala dele, tem 25 alunos, ele tem 10 anos, vai fazer 11. Somente ele mais outro não tem celular. Eu pretendo postergar o máximo que eu conseguir isso. Mas eu me encontro nesse dilema do sobrecarregamento das outras atividades. Então, ele já tem inglês, ele já tem futebol, e a gente está pensando agora, né, em botar um instrumento para ele, tudo. E até que ponto isso também... E, para mim, isso é um pouco dicotômico, sabe? É difícil, né? A gente tem que lembrar que a gente tem sempre que mesclar as coisas, né? A gente tem sempre que mesclar as coisas. Por quê? Porque criança é criança, gente. Criança precisa ter o ócio, ter tempo livre, imaginar, pensar. Por isso que esse é um dos motivos porque as telas são tão prejudiciais. Você dá uma imagem pronta, é diferente de você ler um livro que ela vai imaginar o que está acontecendo. Isso é importantíssimo na formação, até literária, da criança. A escola dos filhos dos trabalhadores do Vale do Silício não tem nenhuma tela. Não tem absolutamente, eles não têm acesso a nada. Então, é tudo na imaginação, e tudo é tudo manual, sensorial. Então, é aquilo que você falou, os filhos deles são os livros, nós as telas. Mas, assim, e aí o que me chocou foi essa tríade, porque o virtual, na verdade, a formação da criança é informação, conhecimento e imaginação. E quando a gente tem um acesso muito, né, postergado, muito excessivo da tela, a informação chega sem diluição, sem, né, digestão. E aí a imaginação fica exatamente comprometida. E eu vejo, meu filho, sabe quando foi... Isso me despertou, porque meu filho está com problemas, é a única matéria que ele tem muita dificuldade, também pode ser uma dificuldade dele, independentemente, de interpretação de texto. Notaços e interpretação de texto, ele não foi baixa nota, mas incomparável com as outras, e me chamou, quando eu peguei a prova de português dele, era tudo problema de interpretação. Até matemática, que ele ama, tem interpretação. E aí isso mexeu muito comigo, e eu entendi exatamente o quão a imaginação... A gente está desconectando o cabo da internet lá de casa, a gente está ficando sem internet em casa, para eles também não terem esse acesso. Então, assim, é difícil dentro da sociedade. E é muito difícil chegar a um ponto... Vocês imaginam como eu fiquei? Porque eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. Mas tem que ter jeito. Mesmo eu trabalhando com isso, trabalhando com redes sociais, tem que ter jeito. Ela não pode me dominar. Né? Afinal de contas, se você tem um trabalho, que você trabalha 8 horas por dia, depois de 8 horas por dia, você vai para casa. E acabou o trabalho. Né? Esse é o grande problema. Então, nossa dúvida é que somos 2 pais que trabalham em casa, home office. A gente tem um bebê de 1 ano e 5 meses e está nesse embate da tela o tempo inteiro, que trabalha com computador, trabalha com celular. A pandemia veio e trouxe isso para dentro de casa, a televisão, nos noticiários, enfim. Como a gente consegue combater isso e mostrar para eles que isso não é bom o tempo todo, se em casa está o tempo todo dessa forma? Sim, então... o que ele vai ter que entender é que tem coisas que papai e mamãe fazem que crianças não podem fazer. Assim de coisas. Muitas coisas. Né? Algumas coisas eles não podem comer, eles não podem beber, alguns lugares eles não podem ir. Né? Então, isso é uma coisa natural. Então, eu acho que quem trabalha assim, eu tenho 2 filhos que trabalham assim também, e eles também têm essa dificuldade. Né? Então, fazer as crianças entender que ele está ali, ele está na frente de um computador, ele está trabalhando. Exatamente, o trabalho é de tal hora a tal hora, e quando você está com a criança, você está com a criança, e isso não ser uma desculpa, porque eu acho que isso pode acontecer muito, para que você tenha paz e sossego para conseguir trabalhar, você dá outra tela para a criança. Então, não é só a questão dela olhar você na tela,
né? Porque isso aí você pode dizer, não, mamãe está trabalhando, papai está trabalhando, ok. Né? Não é ela que está de frente para a tela, né? E ela sabe que você está trabalhando. Mas, a partir do momento que você, para ter sossego e conseguir trabalhar, coloca a criança de frente para a tela, porque, gente, isso é muito tentador. Isso é muito tentador. Olha, eu vou dizer para vocês, eu fiz um chá de princesas na minha casa esses dias de aniversário de 4 anos da minha neta. Aí ela convidou 8 meninas da igreja para irem tomar o chá de princesa, vestidas de princesa, e depois elas iam assistir um desenho da Bela e a Fera. Escrevi para cada mãe, perguntando se podia, se elas permitiam, se elas já tinham visto o filme, se estava ok. Todas permitiram, beleza. Aí eu falei, eu vou levar essas crianças brincando até quando eu puder, não quero que elas vejam só como o fechamento do aniversário. Gente, foi muito tentador, porque elas quebraram a minha casa. Foi o caos. Eu botei um lençol, botei luzinha para ser a cabana delas, elas pularam em cima, elas chutaram a luzinha, o caos. Quando eu falei, vamos assistir a Bela e a Fera, acabou, ninguém piscava. Eu pensei, meu Deus, tem cachaça, só pode. Não é possível, não é possível. É muito tentador. É muito tentador, né? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado para não tentar ter paz à custa deles, né? À custa do desenvolvimento deles. Boa noite, né? O que eu muitas vezes penso, e é uma pergunta e uma reflexão ao mesmo tempo, é que eu vejo muitas vezes que está se sobrecarregando os pais sobre a responsabilidade de entreter os filhos. E eu digo isso muitas vezes à minha esposa, que quando eu era pequeno, eu não me lembro disso. Eu não me lembro dos meus pais brincando comigo. Eu me lembro dos meus amigos brincando. Seus irmãos, né? Exato, primos e tudo. Então, assim, o que eu fico muitas vezes pensando, primeiro, assim, deixa claro que eu acredito que a nossa sociedade, especificamente a brasileira, e, na pior das hipóteses, Recife, ela é extremamente insegura, e isso faz com que os pais, para se sentir seguros, coloquem seus filhos 24 horas dentro de casa. Ele não sai de casa de jeito nenhum. Quando sai, é um medo muito grande. Então, enfim, o que eu quero dizer assim o que se poderia fazer ou se propor para que não dependesse tanto dos pais, como eu me lembro que foi a minha infância. Eu via meus pais no final da noite e nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Porque eu tinha companhia, eu tinha com quem brincar. Agora, é aquela coisa, eu digo também isso à minha esposa, hoje em dia a informação ela trouxe também um problema muito sério relativo aos eventos. Acontece um evento numa criança na Indonésia que caiu na piscina e morreu, automaticamente a gente sabe aqui, aí as mães ficam, ninguém mais na piscina, não vai mais, porque e uma coisa que acontecia a vida inteira aconteceu, só que você não sabia e não se preocupava. Enfim, é esse tipo de coisa. Assim, o que nós podemos propor para até de esforço mesmo dos pais para que as crianças tenham convívio com outras crianças e não fique toda a responsabilidade em cima do pai para fazer esse tipo de coisa. A gente precisa ser pais menos ocupados, primeiro, para poder proporcionar momentos em que os nossos filhos estejam com outras crianças, principalmente filhos de amigos, que você sabe que são criados da mesma maneira que você, né? Que você está criando seus filhos e tal. O problema é que a gente não quer mais ter esse trabalho. Os pais não querem mais trazer 8 crianças para casa. Né? É cada um no seu quadrado, cada um no seu tablet, cada um no seu celular. Nosso lema é não ter trabalho. Né? Então, quando a gente junta as crianças, uma coisa que eu sempre fazia com os meus filhos, o festival de pizza era sempre lá em casa. Me lascava lavando tabuleiro até 1h da manhã, mas era lá em casa. Eu que fazia pizza. Era eu que fazia cachorro-quente. Quer jogar? Bora lá para casa. Vão jogar. E isso que você falou é certo. Né? Hoje em dia tem essa teoria, né, de que o pai e mãe têm que estar ali 24 horas em cima da criança. Não é assim também. Criança
sabe brincar sozinha, sabe brincar com o irmão, sabe imaginar, sabe jogar bloquinho, sabe. Pode sentar a mamãe também, jogar também, ótimo, mas não tem essa dependência, né? Mas o problema é que muitas vezes a gente não quer ter trabalho, né? Então, o que a gente tem que fazer? Proporciona. E você não precisa ter uma casa grande para isso, gente. A minha sala é desse tamanho aqui. Ó. Por isso que as 8 crianças quase destruíram a sala. É uma casa pequena. Aí uma menina falou assim, tia, eu vou dormir aonde? Eu falei, no sofá, todas no sofá. Mas não tem uma cama para mim? Eu falei, não tem uma cama para você? Então, não interessa as nossas condições. Né? Se a gente não tem dinheiro para fazer uma viagem cara, se a gente não tem dinheiro para ir para um lugar que tem um campo lindo e seguro para eles brincarem, faz no quarto. Né? Que nem o professor estava falando aqui, né? O play está em obra, os meninos estão chutando bola no quarto para cima, para baixo. Deixa o pau torar. Deixa. Né? Eles precisam ser criança. Criança tem que ser criança. Isso vai fazer falta lá na frente para eles. Vamos sortear dos livros, o livro mais recente de Simone Quaresma, um estudo sobre a fofoca. Eita, ninguém aqui fofoca. Ninguém, que é isso? Ninguém, jamais. Baseado no 9º mandamento, né? Não dirás falso testemunho. Eu vou ler aqui porque eu achei interessantíssimo, me permita. Qual seria a extensão do estrago na sua vida se todas as suas conversas particulares fossem publicadas ao mesmo tempo? Eita! Essa ideia lhe parece assustadora? Será que o que falamos é lícito o suficiente para ser declarado em praça pública? Será que temos atentado para o que a Bíblia nos alerta em relação ao nosso falar, à nossa comunicação? Tem tudo a ver com comunicação, não é? Se existe uma área da vida que deve ser constantemente vigiada, é sobre nossa comunicação, principalmente comunicação particular, e como é que a gente trata a informação quando diz respeito a outras pessoas. Ou seja, como é que a gente lida quando a gente está dizendo coisas sobre alguém que não está presente, né? Será que a gente faz isso desse jeito, né? Então, a língua é fogo. A língua é fogo. O livro custa R$35 e não pode dar para a sogra. Não. Pode. Porque ela é capaz de receber o livro de volta na testa. Tem que ter cuidado. Mas vamos sortear. Gente, fica um gostinho de quero mais, não fica? Podcast, falando de perto, escute o podcast da escola. É o começo de uma conversa que a gente quer ter de verdade. Eu sou pai de uma menina de 6º ano, sou pai de um filho de 7 anos, e tem outro de 3 anos, de 4 anos agora, e a gente vê isso todo dia lá em casa. Se der um pouquinho, quer mais, se der tela, quer mais, mas tem que ir para o pequeno grupo, tem que se relacionar com meninos da sua idade, vai jogar bola, menino, vai curtir o ócio, menino, e é uma luta todos os dias. É uma luta todos os dias. E precisa explicar o porquê, sentar e explicar o porquê. Meu filho de 7 anos me disse que é injusto que ele não tem celular. E aí levou 45 minutos conversando com ele para que no final ele dissesse, tá bom, papai, eu entendi, eu não vou ter celular. E ele entendesse que não é injusto, mas é cuidado, é amor, é explicar o porquê. Né? Eu tive que dizer, ele, você vai ficar mais burro, você quer ficar mais burro? Olha o que acontece, você fica mais burro. Ele disse, não quero ficar mais burro. Aí, entendeu. Como é que eu vou fazer o sorteio? Quem me ajuda? Temos aqui... Então, e cada um sabe o seu número? Como é? Vai aparecer aqui o nome? Vai aparecer o nome. Veja, esse é para os pais, tá? Se aparecer ali Marcela Lorena Correia Muniz, não vai poder ganhar. Não, só funcionário não, pessoal. Não, funcionário não. Para os pais, não é? Não é para os pais? Funcionário ganha depois. Vamos lá. Sim, vamos lá. É justo. Porque se aparecer ali Kerlin Chaves Muniz, não pode, né? Vamos lá, vai lá. Quem foi? Marcela, brincadeira. Cadê? Número 13. Número 13, cadê? Número 13. Eita, vai ter que pular. Foi Kerlin Chaves Muniz, vai ter que pular. Estou falando sério, não foi. Eu digo quem foi? Vou dizer, Janira Gomes.
E aí, dona Mônica, estou fazendo o que me mandaram, Dona Mônica, ela vai ganhar ou não vai? Vai? Vai. Quer ter uma salva de palmas para a Janira? A Janira vai ganhar, nem que seja que eu dei uma a ela. Mas ela vai ganhar, a Janira merece. Tem jeito não, pessoa, tem que ganhar. O justo é o justo, né, Janira? O justo é o justo. E Janira vai poder ganhar, olha a fotinha, vem cá, vai ganhar um autógrafo de Simone. Com a autora. Me chamaram para foto. Me chamaram. Nunca mais eu venho fazer sorteio. Não, tem que ser com a autora. Próximo número. Vocês me chamam exatamente porque mico é comigo mesmo, né? Kerley Mico Muniz. 77, cadê? 77. Hugo, não pode, Hugo, não, brincadeira. Cadê? 77. Eita, dois números representativos. O 13, cadê? Fernanda Raposo, tá aí. Aê! Muito bem. Não serei demitido hoje. Vai lá, tira a foto vocês duas, vai. Disseram que eu gosto muito de foto, não quero sair em foto. Deus abençoe. Sorteio mais um. Vamos sortear. Aê! Mais um. Pode passar o número? Agora, se for minha esposa, ela vai ganhar, pessoa. Qual o número? 49. Número 49. Essa pessoa vai aprender a divulgar as suas conversas. Não. Número 49. Amanda Lins Cavalcante. Está aí? Amanda? Ela acabou de sair. Sorteio. Desculpa, Amanda. Foi mal. Tem que ficar. 47. Sem cambalacho nem nada, viu? 47. Cadê? Opa, 47. Quem é? Bárbara Gondim. Bárbara, tá aí? Bárbara? Bora. Simone, que tal a gente chamar, fazer perguntas da palestra? Não. Mais um número. 40. Ô, gente, tá viciado esse negócio aí. Dilúzia de Brito. Dilúzia, uma salva de palmas para a Dilúzia. Parabéns. Vamos lá. Gente, que prazer que você estava aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Para o pai e mãe da escola que você conhece, diga assim, você perdeu. Vá para a próxima escola de pais. Pode dizer de verdade? Você pode dizer isso de verdade? Diga assim, senti sua falta, na próxima escola de paz eu quero você lá comigo. Porque a ideia é que a gente multiplique esses valores para a escola como um todo. Então, nos ajude nisso. Nos ajude a divulgar. Quando tiver escola de paz, você não perde de jeito nenhum e traz os pais da escola toda para que todo mundo possa multiplicar esses valores e esses conceitos. Uma boa noite. Muito obrigado. Valeu.